Nós vamos ler verso 9. Tem uma pessoa do seu lado, olha para ela, no olho dela e fala assim: é impressão minha ou fechou o tempo e parece que você veio da Europa? Como diz o Judá, mamma mia. Tem gente que eu nem reconheci nessa igreja hoje. Eita glória. Hoje é um bom dia daqueles pra gente pegar a pipoquinha e comer. Eu vi a palavra de Deus comendo uma pipoca quentinha. Quem está comigo, diga amém. Ruth, capítulo 4, versículo 9. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite, que eu tenho certeza que vai transformar o seu coração nesse lugar. Está comigo, diga amém. A Bíblia diz assim: então Boaz anunciou. Perdão, estou no versículo errado. Ah, tá certo. Versículo 9. Também Isa. Aí. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Estou também adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor a concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dera nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Ele deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E Deus, e que eu possa ter a habilidade sobrenatural de transmiti-la essa noite. Que não seja nada natural, Deus, mas que faça aquilo que o Senhor sabe fazer, que é transformar nossas vidas, mudar o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja luz para os nossos passos nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão no seu coração e diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é: if it's not good, then God's not done. Que significa: se ainda não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Olha para o seu irmão e fala assim: se ainda não está bom, Deus ainda não terminou. Diga para uma mãe do seu lado aí, maravilhosa nesse dia, fala assim: se ainda não está bom, Deus ainda não terminou. Uma das coisas que a gente mais fala é que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A gente tem que ter fé para falar isso, porque no tempo que a gente vive, realmente nós precisamos ter esperança de que vai ficar tudo bem. Independente da situação que a gente passe, nós precisamos ter uma certeza no nosso coração de que vai ficar tudo bem. Obrigado, mano. Vai ficar tudo bem. Eita, minha voz ficou mais bonita. Aleluia. Vai ficar tudo bem. Eu acho que hoje é um dia tão especial, o Dia das Mães, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, porque de tantas pessoas que eu pude pensar essa semana sobre mulheres de Deus que foram mães, eu acho que a história de Noemi é uma das histórias mais desafiadoras para qualquer mãe. Eu quero compartilhar um pouco sobre ela. Muito raro eu pregar sobre esse assunto, mas eu creio que tem
vida de Deus para sua casa, para sua família aqui, em nome de Jesus. Está comigo? Só que Ruth, a história, o versículo mais conhecido de Ruth não é essa história que eu li. Tem um versículo de Ruth que é muito famoso, que todo casamento ele está lá. Todo lugar que eu vou, afinal de contas eu sou o pastor casamenteiro. Se você está solteiro, receba a sua bênção nessa noite em nome de Jesus. Seu homem é muito, muito fraco, por isso você vai ficar solteiro ainda. Aleluia. Um amém dos solteiros bem alto. 1, 2, 3. Vem aí o culto dos solteiros nessa igreja. Aleluia. Mas eu sou o pastor casamenteiro, irmão, eu amo casar as pessoas. E esse versículo, tem um versículo muito famoso em Ruth, que é o que todo mundo já ouviu falar, já ouviu alguma vez, já viu algum versículo, uma Bíblia aberta, que é Ruth 1,16. Põe pra gente, Isa, por favor, Ruth 1,16, que ele é muito conhecido. Ele é esse aqui, ó. Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Olha que lindo. Onde repousares, ali repousareis. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quem já ouviu esse versículo? Diga amém. É muito conhecido. E não quero aqui brincar com o versículo, mas porque ele por si só já é uma palavra. Não é onde, mas quem. Não é onde você está, mas com quem você está. Eu estou na igreja certa, gente? Deixa eu ver se todo mundo foi arrebatado aqui. Não é onde, mas quem. Quem está com você. Não é a cidade que você mora, mas quem está com você morando lá. Não é o trabalho que você está, mas com quem você está se relacionando no trabalho. Eu poderia aqui pregar uma série inteira sobre esse versículo, porque ele é muito sério, muito importante, mas eu quero que você entenda que todos nós precisamos de clareza em um momento da nossa vida. Todos nós precisamos entender o que nós estamos passando e por que nós estamos passando isso. Muitas vezes nós não temos respostas, mas nós precisamos confiar que Deus tem um plano para a nossa vida, e o plano de Deus sempre vai ser melhor do que o nosso. Toca o nome de alguém e fala assim: o seu plano pode ser bom, mas o de Deus é melhor. E aqui tem a história de Noemi e Ruth, que é uma história muito famosa. Essa frase é muito famosa. Duas mulheres, ambas eram viúvas, e eu quero entrar um pouquinho na mensagem, na história delas, porque é muito interessante. Eu quero que você tente não se perder na história. Mas Noemi era uma mulher que morava em Belém. Fala comigo, Belém. E ela era casada com um cara chamado Elimeleque. Elimeleque. E ela tinha 2 filhos, o Malom e o outro que esqueci o nome dele, mas está aí na Bíblia. Então ela era uma mulher que ela tinha um esposo, Elimeleque, e tinha 2 filhos. Morava em Belém. E aí a Bíblia fala que por causa da fome em Belém, ela precisou sair de Belém. E ela sai de Belém e ela vai morar em Moabe. Sabe o que eu acho interessante? A gente tem que entender que não dá para a gente ler um versículo isolado. A gente viu essa história desse versículo: onde eu for, você irei, onde você repousar, eu repousarei, onde você que lá, você que lá. E a gente pega isso e traz como uma verdade para nós, mas não sabe qual é o contexto. Eu quero te aconselhar a não fazer isso. Sabe, todo versículo que você for ler tem um contexto. Eu acho muito legal você que tem aquela Bíblia online, que todos os dias te manda um versículo. É muito poderoso isso. Isso é alimento da palavra, mas não se esqueça que todo livro, todo versículo que você lê, tem um contexto por trás disso. A gente precisa saber o que a gente está lendo para a gente tomar como verdade. Porque senão você se apega num versículo e declara ele e não acontece nada na sua vida. Mas é porque você não sabe o contexto do que você está falando. Por exemplo, a gente fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Está vendo? Não acaba aí. Mas a gente declara isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Mas, continua o versículo. Tem aí pra gente? Romanos 8, 28. Para você entender que existe um porquê desse versículo estar acontecendo, e a gente não pode falar ele isoladamente, porque não vai funcionar. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados segundo o seu propósito. Então, há um contexto desse versículo. Não adianta você declarar a ele que todas as coisas vão cooperar se você não está embasando a sua vida no propósito de Deus, porque o propósito de Deus, ele vem antes do seu interesse. Então vai cooperar na sua vida todas as coisas se você for chamado segundo um propósito de Deus, e se você amar a Deus. Então precisa continuar o que a gente está lendo. Você está comigo? Diga amém. Deus, ele vai fazer grandes coisas na sua vida, mas nunca se esqueça disso, que o propósito de Deus vem primeiro que o seu plano. Nunca se esqueça disso, que o nosso coração precisa estar firmado no propósito de Deus, porque senão você vai se frustrar na sua vida, você vai entrar em problemas na sua vida, quando você pega coisas isoladas e acha que isso é a verdade. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tem alguém assim que é chamado por Deus aqui nessa igreja, que tem um propósito do Senhor? Diga bem forte: eu tenho um propósito. Esse é o seu forte, irmão. Você pode ser mais quente nesse frio. Diga: eu tenho um propósito. E a história de Noemi, ela é muito interessante, porque Noemi é essa mulher de Belém, que tem o seu marido, que tem os seus filhos, mas quando ela muda para Moabe, por causa da fome, a primeira coisa que acontece, ela perde o marido. Então Noemi se torna uma viúva. O marido dela morre. 10 anos depois, morrem os 2 filhos dela. Então ela já estava viúva, e agora ela está sem filhos. Sabe, numa terra que ela não queria estar, num lugar que ela não queria estar, mas ela estava lá, passando por essa luta, passando por essa dificuldade. Então ela resolve voltar para Belém. Chega uma hora, ela fala assim: olha, eu vou voltar para Belém, porque eu não aguento mais ficar em Moabe, e eu fiquei sabendo que Belém está melhor, não está mais com tanta fome, eu vou voltar para Belém. E nessa dela voltar para Belém, os 2 filhos tiveram 2 mulheres, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E ela chega para as meninas e fala assim: olha, eu estou indo embora, vou voltar para Belém, vocês querem fazer o quê? Vocês querem ficar? Vocês vão embora? O que vocês vão fazer? E a Orfa fala para ela assim: eu vou com você não, eu vou te abandonar. Mas Ruth se posiciona e fala aquilo que você leu em 1,16: não me peça para te abandonar, aonde você for eu vou, aonde repousares eu pousarei, o meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. E é por isso que aqui na Bíblia a gente não lê o livro de Orfa, a gente lê o livro de Ruth, porque Deus não tem compromisso com quem abandona os outros. Então presta atenção, irmão, deixa eu falar algo bem tranquilo para você nesse dia. Deus não constrói a sua vida em torno das pessoas que te abandonaram. E sabe, é muito interessante porque tem gente que não combina mais com o seu chamado. Tem gente que nessa estação que você está, não tem nada a ver com o seu propósito, mas você ainda está mal porque a pessoa te abandonou. Lembra disso, que Deus constrói propósitos e coloca perto de você pessoas que vão trabalhar junto nesse propósito, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o fulano e a fulana ter saído da minha vida não foi um abandono, não foi a dor da minha alma, não foi não vou falar isso não. Estou conseguindo, gente. Alguém diga amém nessa igreja? Foi Deus tirando do meu caminho pessoas que atrapalhariam o meu chamado. Por isso eu amo você que está aqui, irmão, amém? Posso falar uma coisa? Vou abrir um parênteses aqui. Vocês que vieram hoje por causa do frio, a bênção é dobrada, amém? Quem recebe? Você que está em casa debaixo da coberta, é meia bênção. É isso que você tem.
que as pessoas foram mal porque elas abandonaram, não são pessoas ruins, mas é que elas não combinam mais com a sua vida, irmão. Então deixa aí, que Deus a carregue, é melhor dizer assim. Mas vamos analisar mais profundo o que a Bíblia está dizendo em Ruth 4, porque Ruth faz uma aliança com Noemi. A Ruth é a nora e Noemi é a sogra, e elas fazem uma aliança entre elas. E sabe, quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu fui procurar o livro de Ruth na minha Bíblia de papel, e eu não conseguia achar, mano. Que coisa é essa? Como um apóstolo não sabe onde está Ruth? Gênesis, Números, Levítico. E eu fui lá tentando achar, eu fui lá para os profetas menores, eu falei, cara, não é possível, tem um livro chamado Ruth. Eu sei que tem. E aí, de repente, eu comecei a olhar minha Bíblia e percebi que, cara, Ruth está no meio de uma parada que não é para ela estar. O livro de Ruth não tá no lugar certo, entre aspas. Porque a gente tem os primeiros 5 livros da Bíblia, depois a gente tem 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, e nesse meio todo está Ruth. Entre os 5 primeiros livros da Bíblia e os próximos livros, Ruth está no meio. E aí a gente vai falar sobre um momento de aliança. Deus está mostrando a aliança que Ele tem, Deus está estabelecendo alianças. Eu não sei se você sabe disso, mas eu quero te ensinar essa noite. São 5 alianças que Deus tem com o ser humano, amém? Diga-me forte, 5 alianças. A primeira aliança que Ele tem é a aliança que Ele faz com Noé, que é o arco da aliança. A gente ensina os nossos filhos desde criança a falar em arco da aliança, porque não é um arco-íris, íris é uma deusa, é um arco da aliança. De onde veio essa pintura no céu, esse sinal em círculo todo colorido, que a gente achava que quando você chegasse lá tinha um pote de mel, de ouro? Errei. Mel, ursinho, puff, perdão. Sorry. De onde vem isso? Primeira aliança, a aliança que Deus fez com Noé. Nunca mais vou destruir a terra com água. Olhe para mim, irmão. Toda iniquidade tem limite por causa da aliança que Deus fez com o homem. A segunda aliança é a aliança que Ele faz com Abraão. Ele chega para Abraão e fala assim, olha, eu faço uma aliança com você. Começa a contar as estrelas do céu, começa a contar a areia. Então ele começa a contar 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, 4 grãos. Deus vai demorar um pouquinho isso aqui. E Deus fala para ele assim, pois é, se você conseguir contar, você vai entender a dimensão do que eu vou fazer na sua vida. Essa é a segunda aliança. A terceira aliança é a aliança que Ele faz com Davi, de trazer um reino de Deus, de plantar o templo que colocou no coração de Davi, estabelecer um novo templo de um reinado, de um Deus que é rei. A quarta aliança é a aliança que Ele faz com Moisés, que Ele tira o povo do Egito e traz liberdade, porque esse é o Deus, e nós pregamos uma série inteira sobre isso, um Deus que nos liberta, que tira a gente do Egito, um Deus que é capaz de fazer tudo o que for preciso, inclusive abrir um mar que está fechado, para você passar com a sua família em terra seca e não ser consumido. Esse é o nosso Deus. E então vem a quinta aliança é a mais poderosa, porque essa aliança, todas as outras foram limitadas, todas as outras foram curtas, todas as outras foram fundadas no homem, numa relação entre Deus e o homem, mas a quinta aliança, ela é feita pelo sangue do ser mais precioso que o mundo e o planeta e a história já viveu, que é Jesus. E essa aliança fala para nós que o sangue de Jesus nos dá uma nova aliança, a qual agora nós podemos entrar confiadamente na presença de Deus, porque todo o pecado agora foi embora, e essa aliança está sobre as nossas vidas, é essa aliança que Deus colocou, que é uma nova aliança, que traz para nós a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Então nesse meio dessas histórias todas, tem o livro de Ruth. E aí olha que interessante o versículo 11, porque no versículo 11, Ruth, do capítulo 4 de Ruth, Noemi recebe uma bênção. Fala comigo, Noemi é a sogra, Ruth é a nora. Capítulo 4, versículo 11. As autoridades da cidade e todo o povo que estavam na porta responderam, somos testemunhas, e que o Senhor faça essa mulher que chega a sua família, o que Ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. E olha que interessante, porque tem algo reservado para Noemi aqui, é uma bênção que foi reservada,
Mas é tão interessante porque quando ela começa, quando Noemi está nesse luto, pense você, irmão, ela perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. Eu acho que não tem dor mais doída na alma do que perder um filho. Noemi estava lidando com essa dor, no lugar que ela não queria estar. E quando ela decide voltar para Belém, ela fala algo interessante. Ela fala assim: olha, a partir de hoje, eu não quero que me chamem mais de Noemi, eu quero que me chamem de Mara. Noemi significa agradável, e Mara significa amarga. Porque eu imagino que o que ela estava sentindo era tão doloroso, tão doído, que ela resolve se chamar de Mara, amarga. Porque com certeza ela teve muitas experiências amargas. Sabe, eu tenho aprendido no Senhor, e esses dias têm sido dias de muito ensinamento com Deus na minha vida, que o momento que eu estou vivendo não me define. Que existem situações que, se a gente olhar isolado, você entra em parafuso. Lembra que Deus tem um contexto, que tudo tem um sentido, sabe? Eu imagino assim, que nós tentamos enxergar a nossa vida como uma refeição pronta, e não é. Deus enxerga assim. Nós experimentamos os ingredientes separados. Cada ingrediente separado. Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, a Raíssa, uma das coisas que ela faz muito bem em casa é bolo. É muito bom o bolo que ela faz, topzera. Quem já comeu o bolo que a Raíssa fez alguma vez na vida? É bom ou não? Diz aí, igreja. Sim. Mais forte, igreja. Sim. Dia das Mães. Mas, ninguém pega uma colher gigante, mete no fermento em pó e come e coloca na boca. Alguém faz isso? Se você faz isso, irmão, Deus te liberte agora em nome de Jesus. O fermento em pó, alguém já experimentou fermento em pó sozinho, isolado? Quem já fez isso? Você que tem um verme na sua barriga, olha para mim. Só para ver se está bom, Ila. Não, mas pegar uma colher assim, deixa eu ver. Não sei que gosto tem fermento. É horrível. Não é nada bom. Mas não é porque não é bom que não serve para um propósito. Não é porque o sabor não está legal que não tem algo de Deus nisso. Então, entenda isso. Nós experimentamos os sabores isolados, porque a vida nossa é assim. Nós temos experiências que são boas, temos experiências que são ruins. E eu sei que é muito difícil você estar na igreja e querer dizer aleluia, mas você está com gosto na boca de medo. Eu sei que é difícil você vir para a igreja e querer dizer um amém, mas na sua boca, o sabor que você está sentindo hoje da sua semana foi uma semana de medo, foi uma semana de choro. Porque aqui na Igreja Vitória, não sei em outros lugares, mas aqui a gente não finge viver de verdade. A gente não finge que a gente somos atores. Agora nós somos os crentes atores. Não, a gente é de verdade. Então não vou mentir para você que vai ter luta na sua vida, porque vai ter luta na sua vida. Vai ter aflição que você vai passar. Vai ter tempestade que vai entrar no seu caminho. Vai ter um mar para você passar que vai estar fechado. Eu não minto para você falando que você não vai passar por nada disso. Você vai passar por isso. Só tem uma diferença: você não está sozinho, Deus está com você. Então não julgue o momento que você está vivendo pelo sabor que você está sentindo agora. Porque lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Levanta sua mão e diga: eu acredito, Senhor, nisso. E é muito interessante pensar nessa palavra, porque ela traz para a gente para um lugar que, olha isso, irmão, Noemi está viúva e está sem os seus filhos, e ela perdeu tudo. Então eu não vou julgar ela de querer ser chamada de amarga. Não dá para a gente medir o que ela estava sentindo. Porque, sabe, ela poderia ter muitos outros filhos, mas não vai substituir aqueles que ela perdeu. Então ela resolve voltar para Belém. E sabe o que é interessante? Porque Belém significa casa do pão.
Mas ela sai de Belém porque Belém está tendo uma fome. Como pode a casa do pão não ter pão? Muitas vezes é assim que nós temos que lidar. Você está comigo? Diga amém em nome de Jesus. Se você falar um amém mais forte, eu trago uma cobertinha para você ficar mais confortável nessa cadeira. Irmão, não se engane, você não está no culto para consumir um culto, você está aqui para entregar algo para o Senhor. Pelo menos um glória a Deus e um amém, um aleluia, uma rajada de línguas, algo para o Senhor. Ele merece, não só nos dias frios e calor, em todos os momentos. Ele é o nosso Deus, Ele continua sendo o Senhor poderoso, forte nas alturas. Ele continua sendo aquele a qual todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Como eu posso ir para a casa do pão que não tem pão? Como eu posso, sendo cristão, com aquela palavra de que a alegria do Senhor é minha força, estando deprimido? Como eu faço para lidar com isso, sendo cristão, que amo o Senhor, mas ao mesmo tempo estou oprimido pelos meus medos? O cara Noemi estava desse jeito. Noemi estava assim. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que sabe quais são os caminhos do Senhor, irmão. Você não sabe quais são os caminhos do Senhor. Ainda ontem eu estava na casa de um amigo meu e ele fez um risoto. Gente, eu vi 3 barrigas roncando agora aqui nessa igreja. Se você visse a cara que a Ila fez. Pior coisa que tem para qualquer cozinheiro é você estar lá na cozinha, entrar a hora que ele está cozinhando e ficar experimentando as coisas. É ruim ou não? Está pronto ainda, que você está metendo a mão. E a gente acha que é assim, a gente chega na cozinha de Deus. Essa experiência aqui, mas desse versículo eu gosto, desse não, vamos ver. Esse versículo é bom, tem sabor cristão. Esse tem sabor de mel, vingança. E Deus está trabalhando na sua vida e você está na cozinha de Deus. Sabe o que eu tenho um recado para te falar essa noite? Sai da cozinha de Deus. Deus está fazendo algo na sua vida. Para de julgar a sua situação pelo que você está experimentando, porque tem coisa que não é boa, mas vai fazer bem para o seu propósito. Vou falar de novo para alguém apaixonado por Jesus nessa igreja. Tem coisa que você está passando que parece ser ruim agora, mas confia, irmão, porque Deus está trabalhando, tem algo que Ele está fazendo na sua vida. Para de se meter com o que Deus está fazendo na sua história e continua adorando, continua clamando, continua servindo, continua no Senhor, porque é Ele quem sabe, é Ele que tem pensamentos de paz para te dar um fim que você precisa no Senhor. Alguém grite mais alto que a torcida do Corinthians dessa igreja comigo. Olhe para mim, se não está bom ainda é porque não terminou. Por que você está reclamando das coisas ruins que você está passando? Dos sabores, porque nem tudo é açúcar, irmão. Tem hora que vai ter que ser brócolis, tem hora que vai ter que ser coisa, sabe, que só tem em coisa de nutrição. Geralmente a dieta só tem coisa ruim. Eu estou numa dieta e eu tive que comer iogurte, sei lá, que lá, natural, com aveia. Alguém já comeu isso? Horrível! Aonde está a Nutella? Só que entende, irmão, não é porque você está comendo iogurte natural que a sua vida está sendo ruim. Muito pelo contrário, o seu espírito está mais forte, a Nutella está te matando. Tem hora que você precisa entender. Sai da cozinha de Deus porque ainda não está pronto, e aproveita e confia no Senhor de verdade. Se não terminou, é porque, se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Se o seu casamento não está bom ainda, é porque Deus ainda está trabalhando. Se a sua vida financeira ainda não está do jeito que você sonhou, é porque Deus ainda está trabalhando em você, no seu caráter, na sua vida, no seu chamado. Sai da cozinha de Deus.
Você acha porque está frio, eu estou com essa blusa aqui de doido, você acha que eu não vou gritar nesse altar? É resposta para alguém aqui essa mensagem. Nem tudo são flores, irmão. Às vezes é sangue. O que Jesus derramou na cruz não foi um buquê de flores por você, foi o sangue dele. Tem coisa que a gente precisa passar para você subir o nível no Senhor. Está comigo essa noite? Diga amém. E olha que interessante, porque quando a sogra Noemi está com a sua nora Ruth, a Ruth vai trabalhar, e ela começa a trabalhar para manter as duas. Estavam só as duas, sozinhas. Enquanto Noemi perdeu o seu esposo e os 2 filhos, a Ruth perdeu o marido. Ambas estavam viúvas. E enquanto ela está trabalhando, ela está naquela questão, ela foi trabalhar justamente numa plantação de um cara chamado Boaz. E não é uma pregação sobre namoro, amém? Você que tem aquela camiseta, meu Boaz vai chegar, para com isso. Porque Boaz foi um cara que a Bíblia vai chamar de resgatador. Ruth, ela está ali, lidando com a perda do seu marido, tendo que sustentar ela e a sua sogra, e por lei ela tinha direito de muitas coisas. Mas quando Boaz chega na parada, ele chega para assumir Ruth, e eu vou até acelerar um pouco essa parte, depois você lê na sua Bíblia, mas ele assume toda a história de Ruth, e automaticamente Noemi, ele resgata ela. Ele é o provedor, ele é aquele que chegou para resolver a parada, irmão. Um resgatador, e com certeza ele aponta para Cristo na nossa vida. Então quando Boaz chega, no versículo 11, olha que interessante isso. Capítulo 4, versículo 11, elas recebem uma bênção. Porque ela, de cara, ela engravida. Vamos lá. As autoridades da cidade, todos os povos estavam na porta, responderam: somos testemunhas que o Senhor faça com essa mulher que chega à sua família o que ele fez com Raquel e Lia. Diga comigo, Raquel e Lia. Da quais descendeu toda a nação de Israel. E aí quando a gente vai para essa história de Raquel e Lia, a gente descobre algumas coisas poderosas. Porque Raquel e Lia eram as 2 mulheres de Jacó. Jacó, não sei se você sabe disso, eu quero te lembrar essa história. Jacó, ele é filho de Isaac, e ele foge por causa do irmão, e ele tem um encontro com Deus, e Jacó muda o nome para Israel. E esse Jacó, quando ele foge, quando ele está no deserto, ele vai encontrar um cara chamado Labão, e de cara, quando ele chega lá nesse lugar, ele se apaixona por Raquel. E a Bíblia diz que ela era linda, maravilhosa. Então Jacó se apaixona, e ele chega para o sogro dele e fala assim: me dá Raquel para mim, por favor. E o sogro dele fala assim: trabalha para mim 7 anos. Ele fala: facinho. Então ele trabalha por 7 anos. Só acontece algo, Rafa, nesse dele trabalhar 7 anos, deu 7 anos, ele vai para a noite de núpcias, e ele vai para lá com tudo, cara. Trabalhou 7 anos pela gata, e foi para cima. É hoje que aquela tenda vai vibrar. Só que quando ele acorda, ele estava tão doido que ele não percebeu. E quando ele acorda, quem está lá? Não é a Raquel, é a irmã mais velha, Lia. E eu não sei o que a Bíblia quer dizer com isso, porque fala que Raquel era muito linda, mas Lia tinha os olhos fracos. Eu acho que o jeito da maneira da Bíblia dizer que ela não tinha uma boa feição. Olha o teu irmão e fala assim: você não tem olhos fracos, repreenda a sua vida. A beleza do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus. E ele acorda daquele engano e fala assim: meu Deus do céu, eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel,
E eu, na verdade, casei com Lia. E o sogro dele falou assim: é claro que você casou, porque aqui na minha casa, primeiro quem casa é a mais velha. Não era o que ele queria, não era por quem ele trabalhou, não era por quem ele estava apaixonado. E então, ele fala: e agora? E o sogro dele fala: trabalha mais 7 anos que você vai ter Raquel. Ele falou assim: o quê? Mais 7 anos? Raquel devia ser muito bonita. E por mais 7 anos ele trabalha. E aí, quando ele acontece, depois de 7 anos, ele finalmente casa com Raquel. E agora ele tem 2 mulheres, Raquel e Lia. Fala comigo, toda Raquel. Mais forte, irmão, diga: toda Raquel tem a sua Lia. Por quê? Porque Raquel era linda, maravilhosa, aquilo que ele sonhou, mas ela não podia gerar filhos. Lia não era bonita, não era aquilo que ele sonhou, mas era produtiva. De cara já começa a ter filho. Os primeiros 4 filhos, um deles, o 4º filho, Judá, que hoje constituem as 12 tribos de Israel, começou assim. Lia foi a mãe que começou a dar filhos para Jacó, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí Raquel não tinha filhos, ela não podia ter filhos. Então o que ela faz? Ela pega, eu preciso dar um jeito nisso. Então ela pega a escrava dela, traz para Jacó e fala assim: faz com ela, para você ter filho com ela, porque eu preciso ter filho. Então agora Jacó está com 3 pessoas tendo filho, e você não é Jacó, diga amém. Só que lá no final da história, ela quase já idosa, Raquel finalmente gera filhos. Um deles é o José. Então as 2 estão no mesmo cenário. A gente olha de fora e acha que foi tudo bem, mas cara, de verdade, a gente vê 2 mulheres brigando por amor. De um lado Lia querendo ser amada porque dá muitos filhos, mas não é bonita, não é desejada. Do outro lado Raquel, que já era amada, mas não podia dar filhos. As 2 numa guerra, brigando por causa de Jacó. Porque esse é o cenário daquela história. Mas por trás desse cenário tem um olhar de Deus. O olhar de Deus era: eu tenho uma promessa que eu fiz para Abraão, que vai se cumprir em Isaac e vai se cumprir em Jacó. Então enquanto eles estão enxergando uma disputa de paternidade, uma disputa de maternidade, na verdade Deus estava constituindo Israel. Deus estava fazendo uma nação. O plano de Deus estava em ação. Deus estava criando as 12 tribos de Israel, a qual nós somos originados. As 12 tribos de Israel que a gente lê na Bíblia, os estandartes das tribos que reinarão em grande glória no milênio. Então presta atenção, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Parecia infertilidade, parecia uma paixão não correspondida, parecia engano, porque no olhar humano parece confusão, mas Deus estava olhando de fora, de longe, estava entendendo: eu estou usando todas as peças, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, para fazer a promessa que ele tinha liberado lá para Abraão. Toda Raquel tem uma Lia. O nosso problema é que a gente quer Raquel, mas não quer Lia. Você quer uma empresa de sucesso? Lembra que você vai ter que ficar sem dormir, você vai passar estresse, porque toda Raquel tem uma Lia. Quer um carro, lembra que tem que colocar gasolina, tem que fazer revisão, tem que pagar parcela. Mas a gente só está olhando para Raquel, porque a gente é apaixonado pela vida. A gente quer comprar o carro para passar na frente daquele fulano e mostrar para ele que eu venci na vida, mas ele nem está em casa. Toda Raquel tem sua Lia, e ambas servirão para a glória de Deus. A gente tem que lembrar disso, porque o que esse texto fala, a bênção que ele dá para Noemi, é nisso que seja feito como foi feito com Raquel e Lia, que construíram a nação de Israel. E olha que interessante a palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu não vim atrás de respostas, eu vim atrás de propósito. Versículo 17:
The Chosen? Está aí? Foi embora? The Chosen? Maranata. Vem Jesus. E Ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos como boina de fogo. A Bíblia diz que as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Cara, olha isso. Noemi, que era de Belém, vai para uma terra chamada Moabe. E nessa terra que ela não queria estar, Ruth aparece. E porque Ruth apareceu, o Boaz veio e trouxe uma criança para continuar um legado que estava na vida de Noemi. E essa criança tem o nome de Obed, que cresceu, se tornou o pai de Jessé, e Jessé se tornou o pai de Davi, o rei Davi, que derrubou Golias. Você sabe o que é poderoso a palavra de Deus? Quando a gente começa a voltar a genealogia, a gente descobre algo. Olha para mim, irmão, eu estou finalizando aqui, para você não se distrair por nada. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você volta à história, você descobre que de todo mundo que veio, versículo 18, essa história da descendência de Pérez. Fala comigo, Pérez. Aí Pérez gerou o Esmon gerou Rão, e assim vai, até que chegou em Davi. Pérez gerou todo mundo, até chegar em Boaz gerar Obed, e Obed gerar Jessé, Jessé gerar Davi. Você sabe a história do rei Davi? Mas sabe de onde veio Pérez? Pérez foi filho de Judá. E Judá era filho de Lia. Sabe o que significa isso? Que até aquilo que você não desejava, que parecia que não era a vontade de Deus, Deus vai transformar na sua vida, para colocar você para viver propósitos incríveis no Senhor. Eu me emociono por todas as vezes que eu escuto a Raíssa falar. De dias de escassez. Sabe o que era isso, irmão? Era Deus trabalhando na Raicinha. Porque ela podia ser uma menina mimada, ela podia ter sido criada com todos os luxos da vida, ela podia nem estar na igreja, mas Deus estava forjando em sentimentos ruins, temperos ruins, de abandono, de sabores que não eram tão legais, porque ela um dia carregaria uma unção de prosperidade, e nessa unção ela teria autoridade para falar para você que toda escravidão financeira Deus pode libertar da sua vida. Então essa noite eu vim aqui para te falar, irmão, todas as coisas ruins que você passou, ou todas aquelas que você vai passar, não se esqueça disso nessa noite nunca mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Sabe qual é a nossa diferencial, irmão? Que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que enfrentamos as batalhas, todas elas,
contra quem for, contra qual principado for, contra qual potestade for, porque nós temos uma certeza que mesmo que a gente passe por aflições, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo, tu estás comigo. Ele é a melhor companhia para você no dia de solidão, Ele é a melhor companhia para você no dia do medo, Ele é a melhor companhia para você no dia da aflição, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Posso passar aflição, posso passar ansiedade, posso passar pelo medo, posso passar por um divórcio, posso passar por uma perda. Apesar de todas as coisas, Deus continua sendo bom. Feche teus olhos, eu quero orar por você essa noite. Nem sempre vai ser do seu jeito, nem sempre vai ser como você espera. Mas se você ama a Deus, e se você tem um propósito no Senhor, acredite, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus, essa noite eu quero declarar sobre cada coração aqui. Não, Deus, nós não temos todas as respostas para todas as dores. Não, Senhor, eu não consigo nem mensurar a dor no coração das pessoas. Mas de uma coisa eu sei, Jesus: nenhuma palavra liberada sobre as nossas vidas voltará vazia. De uma coisa eu sei: que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. E se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Se eu oro por cada pessoa aqui e declaro em nome de Jesus que venha uma unção de paz, uma unção de graça, paz para decisões importantes. Eu declaro em nome de Jesus todos aqueles que entraram para essas portas se sentindo pressionados, oprimidos, cansados, afligidos, desesperados, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos encontrar na Tua presença, Jesus, a paz que excede todo entendimento. Feche teus olhos.